Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar, o nosso encontro semanal, sempre aos domingos, a partir das 3 horas, ou talvez você esteja nos acompanhando um outro dia da semana, não importa. Importante é que estejamos juntos nesta jornada fantástica pelo livro de Atos e assim conhecendo um pouco mais sobre a missão da igreja. E hoje nós vamos continuar um pouco mais no capítulo 9 do livro de Atos, vendo um pouco mais também sobre outro importante personagem deste livro, que é o apóstolo Pedro. O momento que ele se encontra com uma família e ele é um instrumento de Deus para ressuscitar uma mulher chamada Tabita. Vamos ler então juntos Atos capítulo 9, verso 40, e diz o seguinte: Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. O apóstolo Pedro, desde o início do livro de Atos, tem sido um instrumento importante de Deus para anunciar o evangelho não apenas aos judeus, mas agora também aos gentios. Assim também como o apóstolo Paulo foi escolhido pelo Senhor para anunciar o seu evangelho aos gentios e também ao povo judeu. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais desses milagres que Deus operou através da vida de Pedro e que contribuíram tanto para anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem da esperança. Quero entregar este culto ao Senhor e convidar você para estarmos orando juntos. Pai de amor, muito obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, este livro fantástico de Atos que conta sobre a história da nossa igreja, a missão da Igreja do Senhor Jesus, e entendermos nós, Igreja do século XXI, como podemos também continuar esta obra que o Senhor começou lá 2000 anos atrás, através dos primeiros discípulos. Ajuda-nos a entender um pouco mais da Tua Palavra. Usa o pastor Itamir, Teu servo, para ensinar ao nosso coração e nos desafiar a sermos uma igreja cada vez mais missionária para a glória do Senhor. Amém. E para começar este nosso culto, quero convidar para estar conosco o nosso time de adoração. Vamos ao nosso momento de louvor. Seja engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a minha rocha, é a minha proteção, é o meu socorro, é o meu refúgio, é o meu Deus forte. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor.
Louvamos o teu santo nome, Senhor. Aleluia. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Enviou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los para mais um culto na Conexão no Lar. Você sabe que essa é uma programação, um ministério da Primeira Igreja Batista de Santo André, em que nós estamos estudando o livro de Atos para que você saiba como começou a igreja e como ela se desenvolveu nas primeiras décadas da vida cristã. E a partir daí, você sabe que nós estamos caminhando capítulo por capítulo, e hoje nós vamos terminar o capítulo 9 do livro de Atos. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Atos 9,
32 a 43. Por quê? Nós vamos ver aqui, nesse texto, alguma coisa muito especial ainda do apóstolo Pedro, os milagres do Evangelho. Os milagres do Evangelho. Eu queria que você, então, acompanhasse Atos 9, 32 a 43. Os milagres sempre causam grande interesse em quem os presencia ou em quem ouve o relato de algo extraordinário, de algo sobrenatural. A Bíblia, desde lá do Antigo Testamento e em vários textos do Novo Testamento, ela narra muitos milagres. Se você pega os evangelhos, por exemplo, você vai ver vários milagres do Senhor Jesus Cristo. Milagres de todos os tipos, milagres que causaram impactos marcantes, mudaram a vida de pessoas. E no texto de hoje, normalmente se destaca 2 milagres. Entretanto, eu quero propor que nesse texto nós vamos encontrar 3 milagres que trouxeram tamanho impacto, que o resultado foi a salvação e conversão das pessoas que se envolveram neles. Naquela época, só o fato de Pedro se hospedar na casa de Simão foi um verdadeiro milagre, mas você vai saber isso daqui a pouco. Por que foi um milagre? Mas antes de nós estudarmos esse texto, eu queria recordar um pouquinho aquilo que nós estudamos na semana passada. As vidas de Saulo e de Ananias, elas foram vidas com qualidades. E essas qualidades foram vistas em 5 fatores aqui. Fé em Jesus Cristo, creram no Senhor Jesus e obedeceram a sua palavra, fervor nas orações, tanto Ananias como Paulo oraram bastante para saber a vontade de Deus e começaram a trabalhar, fidelidade no serviço. Saulo começou a pregar o evangelho e Ananias foi lá e falou com Paulo, olha, o seu serviço é esse, Deus me revelou que você vai trabalhar para ele, você não vai ser mais perseguidor, você vai ser o quê? Perseguido. Havia e houve também fraternidade com os irmãos, essa comunhão gostosa, havia crentes lá em Damasco, e essa firmeza no testemunhar, tanto na parte de Ananias como na parte de Saulo, eles proporcionaram para a igreja alguma coisa muito interessante. E eu quero que você me acompanhe agora, lembrando de 9:31. Olha só, o que houve, a consequência dessas atitudes proporcionou à igreja se desenvolver. E ela foi, então, além de Jerusalém. E assim ela foi cumprindo aquilo que o Senhor tinha dado para ela, que era Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra. Então, houve concordância ou paz dentro da igreja, construção ou edificação dos irmãos dentro da igreja, caminharam no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, e aí, consequentemente, houve crescimento numérico. Muito bem, esse é o texto da semana passada, mas a sequência do texto mostra o quê? Mostra que as palavras do Senhor Jesus estavam sendo obedecidas, e o evangelho, então, chegou além de Jerusalém, estava indo para outras regiões. E quem foi usado? Pedro foi usado para ministrar nas regiões da Judéia e Samaria, em cumprimento com aquele texto que nós conhecemos bastante, que é Atos, capítulo 1, versículo 8. Os acontecimentos ocorridos, então, nas 2 cidades, Lida e Jope, foram miraculosos, impactantes, e resultaram em conversões. Então, o que Lucas está fazendo, perceba bem, ele está fazendo o quê? Contando a história da igreja e mostrando como o evangelho foi sendo vitorioso. É uma bênção esse livro de Atos, porque mostra exatamente aquilo que o Senhor está fazendo. E por isso, nós podemos afirmar claramente o seguinte: só o evangelho tem o poder de provocar efeitos miraculosos. Só o evangelho tem o poder de provocar milagres, de fazer milagres. O evangelho do Senhor Jesus Cristo, o evangelho de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação. E nesse texto de hoje, nós vamos encontrar 3 milagres provocados pelo evangelho. E eu queria compartilhar com você, primeiramente, o primeiro milagre que é visto na cura de Enéas, morador de Lida. Enéas, que significa louvável, se encontrava acamado, paralítico, já há 8 anos. Pelo tempo decorrido, 8 anos de cama, Enéas podia ter ficado com a impressão de que ficaria assim para sempre. Mas a chegada de Pedro lhe trouxe boas notícias.
E a notícia que Pedro trouxe é: Jesus Cristo te cura. Eu quero ler com você o texto e logo depois a gente vai fazer algumas explicações. Mas eu queria que você entendesse o seguinte: a medicina tem feito curas maravilhosas, mas o que aconteceu com Enéas foi especial, pois logo se levantou e andou, impactando de tal maneira todos os habitantes de Lida e de Siron que eles se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então, a medicina tem sido especial, mas quando Deus age, a coisa realmente é especial. Vamos para o texto, então, para a gente ler aquilo que a Bíblia está registrando para nós. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viram isso em Lida e Sarona, o viram e, olha só, e se converteram ao Senhor. Quer dizer, viram que esse homem acamado, paralítico, agora estava andando e eles se converteram ao Senhor Jesus. Por isso, então, temos que detalhar esse texto, mostrando algumas verdades bem interessantes para todos nós. Esse texto, fazendo-se as devidas considerações nele, vai mostrar, então, o primeiro milagre visto na cura de Enéas. Primeira consideração: Pedro se dispôs para a comunhão com os irmãos. Ele procurou os santos. É interessante, lá em Lida tinha uma igreja já, tinha um grupo, e ele foi procurar os irmãos. Segundo, ele teve percepção da necessidade de superar o sofrimento. Ele viu aquele homem 8 anos na cama, ele falou: peraí, tem alguma coisa que pode ser feito. 8 anos de paralisia. É impressionante isso. Número 3, o que Pedro fez? Ele proclamou Jesus Cristo. E ele disse para o querido Enéas o seguinte: Jesus Cristo vai curá-lo. Não é ele, não era ele, Pedro. Não era o poder dele, era o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vai curá-lo. Instrumentalidade: ele foi um instrumento nas mãos do Senhor para que o Senhor fizesse a operação do milagre. Levanta-te e arrume a tua cama. A cura foi total. Ele começou a se movimentar, começou a arrumar a sua cama e ele começou a andar pela cidade. E é interessante, o finalzinho desse texto nos mostra exatamente isso. Olha só, todos foram convertidos ao Senhor. Por quê? Porque todos o viram que ele estava curado. E também eles foram, de certa maneira, curados da sua cegueira espiritual. Conseguiram perceber que a verdadeira cura, que o verdadeiro poder, que o caminho que nos leva novamente a Deus é o Senhor Jesus Cristo. E então também eles foram curados. Esse é o primeiro milagre visto na cura de Enéas. Que coisa espetacular! Deus, quando opera de uma maneira toda especial e as pessoas, então, são regeneradas, recuperadas. Mas temos o segundo milagre, que é a sequência do texto. E na sequência do texto, nós encontramos o seguinte: Dorcas, ou Tabita, que significa gazela, símbolo de delicadeza e beleza. Essa senhora, essa jovem senhora, era uma cristã fiel, prestativa e generosa, principalmente para com as necessitadas. Ela trabalhava em favor das necessitadas. Provavelmente, ela adoeceu e acabou morrendo. Os preparativos para o velório e enterro foram feitos. Um detalhe que é importante a gente lembrar é que mesmo você servindo o Senhor, não quer dizer que você não vai poder passar por situações delicadas, situações difíceis. Mas o que aconteceu é que ela tinha uma comunidade de irmãos. E os irmãos ouviram falar que Pedro estava em Lida. E aí eles foram lá e chamaram ele para Jope. E lá em Jope, ele fez o quê? Ele foi levado à casa onde jazia o corpo. E lá, depois de orar, novamente, oração importante. Ele foi usado por Deus para ressuscitar Dorcas. O impacto foi tão grande que toda a cidade de Jope ouviu sobre esse fato. E aí, eu queria que você me acompanhasse na leitura do texto, mas olha só, o resultado é que muitos se converteram ao Senhor Jesus Cristo. O texto mostra exatamente isso, como então Lucas descreve para nós essa situação. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu.
O seu corpo foi lavado, veja só, preparado para o enterro e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope. E quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens a dizer-lhe o seguinte: não se demora em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, ele foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando para ele os vestidos e as outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas com saúde. O texto continua, e aí o que nós encontramos é o seguinte: Pedro mandou então que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. E voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, ou Dorcas, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Olha que coisa maravilhosa. Tomando ela pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria que você entendesse comigo exatamente isso. O segundo milagre é visto na ressurreição de Dorcas. E aqui 5 detalhes para nós entendermos o que aconteceu nessa situação lá em Jope. Discípula de Jesus, praticante de boas obras. Isso é, ela atendia os necessitados. Segundo detalhe importante, havia comunhão na igreja. Irmãos queridos foram buscar ajuda, apelo pela ajuda divina. Um outro detalhe que é importante mostrarmos é que houve uma demonstração prática das boas obras. Não era só uma conversa, ela é muito boazinha, ela é joinha, não. As senhoras que tinham recebido a bênção de ter as suas roupas feitas por Dorcas mostraram para Pedro uma comprovação de benignidade e bondade. Isso quer dizer o seguinte: havia interesse em fazer o bem e havia a ação de fazer o bem. A bondade é a ação da benignidade. Mas, em quarto lugar, nós vemos o seguinte: houve um detalhe importante nesse milagre, que foi a oração. Pedro certamente se ajoelhou, lembrou-se de uma situação que o Senhor Jesus tinha estado dessa mesma situação com ele, João e Tiago, e lembrou exatamente o que o Senhor Jesus tinha feito. E ele orou pedindo a ação divina. O que aconteceu é que houve o quê? Conversão ao Senhor. Muitos também receberam a nova vida. Foram ressuscitados, num certo sentido, né? Deixaram aquela vida pecaminosa e vieram para a nova vida. Isso é por quê? Porque quando o evangelho chega na vida de alguém, realmente a vida é transformada, completamente transformada. Mas agora chegamos no final do capítulo e apenas uma pequena frase, no versículo 43, que vai nos mostrar um terceiro milagre visto na aceitação de Simão. Então, eu quero que você entenda. Primeiro, deixa eu dar uma explicação para que você possa entender o contexto. Pedro, juntamente com João, conforme no capítulo 8, do versículo 25, foi usado pelo Senhor para que o Espírito Santo viesse sobre os samaritanos. E, tendo pregado o evangelho pela região, depois eles foram para Jerusalém. Agora proclamava também o evangelho na Judéia, na Galiléia e Samaria. Saiu de Jerusalém e veio ver o que tinha acontecido, né, com aqueles irmãos sobre quem eles oraram e o Espírito Santo veio. E sem acepção de pessoas, se colocou disponível nas mãos do Senhor e foi usado por ele nas cidades de Lida e Jope e, posteriormente, em Cesareia. É uma situação muito interessante essa que nós encontramos. E aí o texto bíblico é realmente, como eu falei, apenas uma pequena frase. E a frase é a seguinte: Pedro ficou em Jope durante algum tempo, a gente não tem ideia de quanto tempo, mas foi algum tempo, com um curtidor de couro chamado Simão. Aonde é que está o milagre nesse versículo? Eu quero que você entenda o contexto para você perceber exatamente. O terceiro milagre é visto na aceitação de Simão. Em primeiro lugar, Pedro tinha sido aquele homem
transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que tinha negado o Senhor Jesus foi transformado num proclamador da verdade. Assim como tinha acontecido com Paulo, nós vimos no comecinho do capítulo 9, de um perseguidor, ele se transformou num perseguido. Agora Pedro, de alguém que negou, foi transformado num proclamador da palavra de Deus. A gente vê ele pregando lá em Atos 2, em Atos 4, e aqui novamente em Atos 9, proclamando a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Segundo detalhe importante que a gente precisa perceber é que Pedro teve percepção da necessidade dos irmãos. Ele ficou com os irmãos em Jope, e aqui houve um milagre. E aqui é interessante, é que ele ficou hospedado na casa de uma pessoa. E aqui a gente vai perceber exatamente, em terceiro lugar, a quebra de preconceito. É interessante isso. Ele ficou na casa de Simão, que era um curtidor de couro. Era uma profissão desprezada. Trabalhar com os porcos, com os animais, era proibido aos judeus. Lembra? Todo aquele livro de Levítico, com animais puros e impuros, mas o fato é que esses animais tinham couro, eram mortos, e aí o curtidor de couro trabalhava com esses elementos para então fazer com que aquelas peles se tornassem couro para fazerem roupas. Pela pureza cerimonial do Antigo Testamento, conforme a lei mosaica, era proibido um judeu trabalhar com esses animais nessa profissão. Mas o que aconteceu? Pedro ficou lá. Esse local, na verdade, queridos irmãos, ele foi preparado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque Deus já estava vendo antecipadamente que Pedro iria pregar o evangelho para os gentios. Então, ele tinha que se ambientar naquele local não tão agradável para os judeus. E aí o que aconteceu foi exatamente isso. Ele foi preparado ali, ficou hospedado em Jope para que o Senhor continuasse trabalhando na vida daqueles irmãos. E em quinto lugar, o que aconteceu é que a conversão de Cornélio começou ali. Conversão de Cornélio e sua família. Um romano representante dos gentios que viriam a crer no Senhor Jesus Cristo, como a gente vai ver no capítulo 10. Então, é muito interessante que houve um milagre. O milagre foi o quê? A quebra de preconceito. A igreja de hoje precisa também ter essa visão. Nós podemos aceitar qualquer pessoa, desde que ela confesse que Jesus Cristo é o Senhor e que ela queira mudar de vida. Nós temos que ter essa abertura de mente, coração aberto, para que pessoas possam receber o Senhor Jesus, porque são necessitadas do Senhor Jesus Cristo. E o que Pedro fez ali foi romper as barreiras dos preconceitos, do desprezo da sociedade. Ele ficou na casa, hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro. E a partir daí, então, o que nós vamos encontrar é alguma coisa especial. O especial de tudo é o seguinte, que o evangelho, saindo de Jerusalém, foi alcançando outras regiões, conforme a ordem de Jesus, lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. E Pedro foi instrumento usado para que a proclamação do evangelho fosse adiante. Você se lembra que no comecinho das nossas mensagens, eu falei que é possível dividir o livro de Atos do capítulo 1 até o capítulo 12, onde o personagem central é Pedro, e do 13 em diante, até o 28, o personagem central é Paulo. E aqui nós estamos vendo ainda Pedro trabalhando, atuando de uma maneira toda especial, sendo usado por Deus. Mas há um terceiro elemento que nós precisamos entender também. Nessa conclusão, eu quero que você entenda que a recuperação de um aleijado, Enéas, a ressurreição de uma morta, Tabita ou Dorcas, e a aceitação de um desprezado, que é Simão, nos desafia, queridos irmãos, é um desafio a procedermos da mesma maneira que Pedro procedeu. É um desafio alto ou não? Com certeza. Mas a capacitação vem do Espírito Santo, vem para aqueles que se abrem ao Senhor. Por isso, então, eu posso dizer que Pedro teve disponibilidade para ser usado pelas mãos do Senhor, para seguir os passos do Senhor Jesus Cristo, o exemplo de Jesus Cristo. Se nós somos seus discípulos, nós não devemos seguir os seus passos, nós não devemos
tê-lo como nosso máximo exemplo, Pedro fez assim. Ele seguiu os passos do Senhor Jesus, o exemplo do Senhor Jesus, e aí ele restaurou os necessitados, ele foi usado como um canal para uma nova vida, a ressurreição de Dorcas, e ele fez o quê? Ele aceitou a todos sem acepção de pessoas. O capítulo 10 vai nos mostrar essa última frase de uma maneira muito mais extensa, porque ele vai contar a história de Pedro e Cornélio. É uma história linda, e eu espero que você esteja nos acompanhando até lá. Mas quero terminar fazendo algumas perguntas desafiadoras para nós, isso é, para você e para mim. Estamos dispostos a vivermos dessa maneira? Você está disposto a ser usado pelo Senhor? Se entregue a Ele e peça para ser usado. Para quê? Para que você atinja 3 condições especiais. Primeiro, a glória de Deus. Segundo, edificação dos irmãos. E terceiro, proclamação do Evangelho. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos nos entregar a Ele, para que Ele então possa nos usar, para que o seu nome seja honrado, para que a igreja seja edificada, para que irmãos possam proclamar o Evangelho e mais pessoas possam receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te dar uma boa semana e que você possa colocar em prática esses desafios que a palavra de Deus tem feito para você. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Muito obrigado, pastor Itamir, por mais esta mensagem e obrigado especialmente a você que esteve acompanhando este nosso culto Conexão no Lar. É sempre bom estarmos juntos neste dia, ouvindo e conhecendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Esses estudos do livro de Atos são importantíssimos para nós neste momento. Nós vamos terminar este culto orando, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade como igreja de poder ouvir esses desafios e pedir ao Senhor que nos ajude a ser uma igreja verdadeiramente missionária nestes dias. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, ao final deste mês de junho, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem falado à nossa igreja, pela oportunidade de ouvir a Tua voz através desses servos e servas do Senhor, que nos trouxeram a mensagem não apenas aos domingos, mas também nos encontros de jovens, de homens, de mulheres, de sêniores e aqui especialmente no nosso encontro Conexão no Lar. Pedimos que o Senhor encontre eco na nossa igreja, nos ouvidos e nos corações do Teu povo, para que vocacionados se despertem e cada vez mais esta igreja siga servindo a obra missionária através dos seus recursos. Muito obrigado por este tempo juntamente com os nossos irmãos. Eu peço que o Senhor abençoe esta família que me acompanha e que a graça do Senhor esteja sobre este lar, suprindo todas as suas necessidades, abençoando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma ótima semana e até o próximo domingo em mais um Conexão no Lar. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado por herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, me fez tudo a unidade, a salvação. Por isso eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração.
tesouro maior desse mundo que foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Eu tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Aleluia.